por que... Uma pergunta para a gente pensar um pouco. Por que ouvimos música? Pergunta bem fácil, assim, né? Uma resposta bem simples. Por que ouvimos música e por que se faz música? Então, na verdade, vou dar uma pista. Não é um porquê, né? Como você já deve imaginar, são porquês, são vários porquês, né? E não quer dizer que um seja mais certo que o outro, né? Então, eu queria começar com vocês pensando um pouquinho sobre esse porquê. Então, vamos lá com as respostas. Sofia já deu a primeira. Porque é divertido, porque é legal. Então, com certeza, né? Muita gente escuta música no mundo com essa finalidade da diversão, né? Diversão, lazer, entretenimento, se a gente quiser usar uma palavra mais sílabas, né? Então, esse motivo é um motivo muito válido, é um excelente motivo, uma excelente razão para ouvir música. Quando a gente quer se divertir um pouquinho, a gente vai lá e escuta a música. Para aprender. Para aprender o que mais especificamente, Sophie, tu acha? Tem algumas músicas que falam sobre alguma coisa, daí ensina. Ah, aí tu foi, assim, diretamente ao ponto que eu queria chegar. Mas tudo bem, vamos dizer para aprender, então. Como é que a gente pode trabalhar um pouco essa questão da Sophie? Podem ir botando, gente, eu vou falar uma por uma, tá? Um pouco, então, porque a música ensinam, né? Porque as músicas, vou botar assim, ó, porque músicas carregam ensinamentos, né? Podem carregar, não todas carregam, né? Mas podem carregar ensinamentos. Isso? Ensinamentos, saberes, histórias, etc, né? Boa. Muito boa. Tá, então já temos dois motivos, tá? Porque queremos nos divertir, porque queremos aprender. Eu sei uma, assim, alguém falou aprender, eu acho que é a Sofia, aí Aham. eu acho que não aprenderam, assim, tudo das culturas, porque tem culturas diferentes, aí aprende um pouco da cultura dos outros. Uma forma, né, Então tem a ver com isso que a Luísa falou, que é um tipo de comunicação, né, Lu? Um tipo de comunicação. Então, na música é uma forma de eu dizer algo, né? Então, vamos ver um exemplo de uma música que serve para comunicar. Uma comunicação. Alguém sabe? Música como um tipo de comunicação. Alguém sabe um exemplo? Professora, eu conheço outro. Qual? É que, tipo, quando a gente ouve música, tipo, a gente tá triste. Isso pode até nos alegrar quando a gente tá triste, né? Ouvindo uma música triste também pode fazer a gente se sentir melhor. Boa, verdade. Então, vamos essa resposta da Luísa, por exemplo, lembra aquele vídeo que nós assistimos que eram músicos de vários lugares do mundo? E que eles iam tocando a mesma música, cada um num canto do mundo, com línguas diferentes. Então, esse é um exemplo de a música como um tipo de comunicação, né? Então, às vezes, e pode ter vários casos, né? Aquelas campanhas informativas, por exemplo, pegue o álcool gel, vire na sua mão, esfregue bem, use máscara. Então, às vezes, tem músicas que são com esse caráter, né? De informar algo, né? De comunicar aquelas campanhas.
tá? Então, muito boa a resposta da Luísa. Tem gente que faz música para mostrar os sentimentos. Muito bom também, Maria Fernanda. Às vezes, a música como se fosse um psicólogo, né? A pessoa tá meio triste, aí vai lá, faz uma música, já começa a se sentir um pouco melhor, né? Então, essa relação da música com os sentimentos é muito, muito verdadeira. Assim como a arte em geral, né? Assim como tem aquela função da pintura para desabafar, para externalizar coisas que a gente às vezes não consegue expressar com palavras, né? Então, às vezes nós estamos sentindo uma coisa, não conseguimos conversar. Então, às vezes a arte tem essa válvula de escape, né? A gente chama assim o poder sublimador assim da arte de conseguir a arte expressar algo, acaba te dando um alívio, né? Dá uma sensação de alívio para nós. Muito bom. Tudo a ver esse uso da música para colocar na trilha sonora de música, de jogo, perfeito, muito bom. Isso tem tudo a ver também, se usa música para teatro, para filmes, para desenhos animados, né? Para ensinar um pouco de sua cultura para um pouco de você e sua cultura para os outros, ou por meio de algo divertido. Muito bom, Yasmin, que nós estávamos conversando antes, né? Isso, a música boa faz com que o cérebro libere dopamina, uma substância que dá a sensação de bem-estar, prazer e motivação, exatamente. Então, nós ouvimos música também para se sentir melhor, né? Para nos sentirmos melhor. Muito bem. Tem a ver com aquilo do começo do prazer, né? Da sensação de prazer, do entretenimento, né? É. Dopamina nem sempre é bom. A dopamina, a questão da dopamina é que ela tem, se ela é de uma maneira natural, dopamina, ela é eles chamam o hormônio do prazer. Ele é natural no corpo. Quando ele é libertado de uma forma natural, seja através de ouvir música, seja de uma brincadeira com os amigos, estando com quem a gente gosta, ela é boa. O problema é que existem substâncias que também despertam dopamina, mas daí de uma forma artificial, como por exemplo o álcool. Aí se torna prejudicial, porque daí a pessoa induz uma coisa, né, e acaba levando ao vício, né? Então, mas nesse aspecto que nós estamos falando aqui da dopamina ouvindo música, é totalmente bom, né? Totalmente saudável. Ela é o... Bom, enfim, não vamos desvirtuar muito. Para mostrar os sentimentos, nós já conversamos. Para divertir. Música para ganhar dinheiro por obrigação, será que tem? Com certeza, Javier. Esse é um aspecto que é muito real, né? Para músicos que trabalham com isso. Uma vez, eu me lembro que eu estava numa aula na faculdade e o professor perguntou, estava falando sobre isso, e ele falou: por que vocês fazem música? Aí eu me lembro que a primeira coisa que eu pensei foi isso, para pagar as contas, né? Para ter o que comer, para tudo isso aí. Então eu trabalho com isso, tem esse aspecto do trabalho, né? Então, para ficar famoso, talvez tenha gente que busque isso, né? Veja na música uma forma de ficar famoso, de querer um status, né? É um caminho meio difícil de conseguir ficar famoso assim, mas pode ser possível, né? Para ficar famoso, a dopamina, isso, o computador, por exemplo, os vídeos, jogos, tudo isso libera dopamina e de uma forma artificial, né? Então daí que por isso que é bem perigoso. Por tradição, por tradição, tipo cultura popular, tu disse, ou como que tu diz por tradição assim? É que um dia eu vi eu não lembro, era um filme que daí falava que tinha uma família que todo ano fazia música por causa de alguma tradição lá que eu não lembro.
Uhum, pode ser mesmo, tipo no México, né, os mariachis lá, tem uma coisa assim, aqui no Brasil também tem muita música de tradição. Esse aspecto que o Javier falou também, ó, para se exibir, ganhar a atenção necessária, há quem diga que sim. Tinha uma amiga minha, que ela é psicóloga, ela dizia que todo músico, na verdade, ele gosta muito de estar em atenção, de que os outros olhem, né? Eu não concordo muito, eu acho que tem gente que faz música por outros motivos, né? Tem até pessoas muito tímidas, que são músicos, né? Pessoas que não querem estar, todo mundo olhando, tem uma dificuldade de lidar com isso do show, mas pode ser um motivo também, pode ser que tenha pessoas que tenham uma carência de atenção, de reconhecimento e acabe fazendo música. Eu posso falar só uma coisa, não tem a ver com o assunto, mas eu posso falar? Pode. É que, assim, geralmente quando eu vou aprender uma música, eu não faço aula de violão mais, então eu aprendo pelo YouTube. Aí, eu aprendo por tablatura, não aprendo por outro tipo. Eu até consegui aprender um pouco do outro tipo, mas é mais por tablatura. Aí, quase nunca tem tablatura. E aí, esses dias eu achei um canal bem bom, que tem muita música mesmo, e ele ensina todos por tablatura e eu fiquei muito feliz. Legal. Então, assim, todos esses motivos são verdadeiros. E talvez as pessoas que fazem música façam até por mais de um motivo desses, né? Não é que necessariamente a pessoa vai escolher um e abandonar os outros. Às vezes pode ser um pouquinho de cada um. E da mesma forma, quem ouve música, né? Pode ser que a pessoa ouça música para se informar, mas acabe ficando feliz, também se comunica, então a, todos esses motivos são verdadeiros. Tem ainda motivo religioso, né? Tem muitas pessoas que fazem música e ouvem música para louvar a Deus. Também é válido. Ou diferentes deuses, né? Isso não é só da religião cristã. Em todas as religiões a música está presente. Tem o motivo dança. As pessoas ouvem música às vezes para dançar, para mexer o corpo, né? Tem o aspecto concentração, relaxar. Então, para se concentrar, música para relaxar. Então, tudo isso é válido. Mas eu queria tocar num. Agora, eu mesmo utilizo todos esses, eu acho. Pessoalmente, assim, eu, Felipe, como músico, acho que eu utilizo todos. Mas eu, como professor de música, tem um que eu valorizo mais. De todos esses que foram falados, tem um desses aspectos aqui que foi mais ou menos aqueles que a Sofia trouxe. Primeiro, a música carrega saberes, né? Histórias. Como se fosse um documento, né? Tem o valor de um documento, um registro, documento, aqui para quem gosta de copiar, que registra a cultura, as formas de pensar e toda a história de um povo, né? Então eu entendo assim, toda música carrega saberes, carrega histórias, tem o valor de um documento que registra a cultura, as formas de pensar e toda a história de um povo. Então, por isso que eu vou passando assim, música do Nordeste, música do sertão nordestino, que estilo musical. Não é só porque eu quero que vocês aprendam a cantar as músicas do Luiz Gonzaga, mas porque aprendendo isso é um pedaço do Brasil que vocês estão conhecendo, né? Uma parte da nossa história.
Depois, música do sertão caipira, música, o rock brasileiro, qualquer gênero que nós vamos estudar, eles vão ter isso, né? Ter essa característica. Certo? Então, como música, às vezes os alunos me pedem assim, pô, professor, por que tu não bota aí uma música mais animadinha, um K-pop, um, ou uma música mais moderna, mais atual? Poderia mesmo, se nós estivéssemos trabalhando nessa perspectiva da diversão, por exemplo, do lazer, poderia, não tenho preconceito, não é porque eu não goste dessas músicas. Mas o que eu acho que um pouco que a gente pode, no pouco tempo que nós temos aqui na aula, né? E dentre tudo que existe dentro da música, eu tenho que escolher alguma coisa que a gente possa trabalhar uma vez por semana, 40 minutos, né? Então, que coisa é essa? Eu acho que a maior contribuição que vocês podem levar é conhecer um pouco dessas histórias, desses saberes, dessa cultura. Então, nessa aula de hoje e na próxima aula, nós vamos pensar um pouco sobre isso, sobre esse aspecto da música. Todo mundo acompanhou? Entendeu? Alguma colocação, alguma pergunta? Alguém concorda, alguém discorda? Podem falar. Que me dizem. Nada? Então, isso que a Sophie falou no começo é o que eu. Não quer dizer que essa forma, para ouvir música, tem que ser música que seja um registro da cultura. Não é isso, pode. Depende do que a gente busca, né? Isso é o que nós chamamos dos sentidos musicais e todos os sentidos são válidos. Claro, tem música que é para ofender alguém, aí eu já não concordo, entendeu? Então é um sentido musical que eu acho que não deveria ser utilizado. Mas todos que nós falamos aqui, seja para dançar, para religião, para se divertir, pela questão dos sentimentos, tudo isso são sentidos válidos, né? Pode ser que eu não curta muito, não seja o meu preferido, mas a gente respeita, né? Tipo a música de amor, aquela música de sentimento, ela me abandonou. Eu não gosto muito de ficar ouvindo uma música assim, mas eu respeito que a pessoa que fez talvez estivesse sentindo aquela dor e a música ajudou ela a se sentir um pouco melhor, né? Então, por isso que todos esses sentidos são válidos. Agora nós vamos ver um trechinho de um filme brasileiro, chama Narradores de Javé. Narradores de Javé. Nós vamos ver só o comecinho dele. Se alguém quiser assistir o resto, pode. E ele fala um pouco sobre isso. Eu quero que vocês assistam com atenção e anotem. Anotem aspectos que tenham a ver com essa nossa conversa, tá? Pode ser? Cada um anote pelo menos um aspecto, alguma coisa que observou no filme que tenha a ver com a nossa conversa aqui da sala. Tá? Eu vou desligar minha câmera se começar a travar, mas eu tô aqui. Quem quiser falar alguma coisa pelo chat pode falar. A ver com o filme, né? Faz começo.
Só não ver uma água de coco, por favor? O que você quer, moço? Uma água de coco. Ô, mãe, uma água de coco pro moço. Fecha esse livro, mãe. Não se abispie, não, moço. Às 5 horas tem outro barco. Tô sabendo. Só às 5 próximo, né? Em ponto no relógio. Em ponto também não, né, Zaqueu? Porque às vezes chega às 6, 7. Às vezes não chega. Chega não. Mas não se aveste não que o povo dorme num quartinho que eu tenho aí no fundo quando a barca some. Outra pinga aqui pra mim, Souza, por favor. Não. Primeiro tu toma essa, depois lhe dou outra. Aqui não tem pinga. Não, chifre é coisa de homem. Ô, mãe. O coco do moço, mãe. Fecha esse livro, mãe. Depois de velho, resolveu aprender a ler. Às vezes é bom. Bom pra quê, Zaqueu? A gente nunca sabe, né? Eu mesmo, que não sou das letras, posso contar um rebuliço que uma escritura foi capaz de fazer. Ó, foi um caos. Um caos mais... Vocês nem vão querer ouvir. Conta logo, desembucha. Conte hoje. O rapaz vai ter que ficar aí esperando horas, dias. Então, vamos escutando. Aconteceu no Vale do Javé. Vale de quê? Javé, povoado onde eu nasci e cresci. Foi quando caiu em cima de nós a maior desgraça que um povo pode viver pra ver. Construir a barragem, Javé tá no caminho das águas. Logo isso aqui tudo vira represa. Nós vamos ter que sair. Nós vamos ter que sair. Ah, não pode. A gente não pode sair da nossa casa. Aqui! Ó, gente! O Vado! Seu Vado esteve lá comigo. Conta pra eles, Vado. Os engenheiros abriram os mapas na nossa frente e explicaram tudinho nos pormenor. Tudo com os números, as fotos, um tantão delas. E explicando pra gente os ganhos e os progressos que a usina vai trazer. Vão ter que sacrificar uns tantos pra beneficiar a maioria. A maioria eu não sei quem são, mas nós é que somos tanto do sacrifício, não é não, Zaqueu? Vamos conversar, gente. Eu perguntei pros homens se não tinha nada no mundo que a gente pudesse fazer pra salvar Javé das águas. Porque se tivesse, a gente ia fazer. E aí, Zaqueu, tem jeito? Os homens disseram que só não inunda quando a cidade tem alguma coisa importante, história grande, quando é coisa de tombamento, e aí vira patrimônio. Aí eles não mexem nela. Ih, porra, então danou-se. Esse lugar velho não vale o que o gato enterra. O que o gato em terra tem na sua cabeça, Foi aí mesmo, seu Firmino. Ao contrário do que o senhor está pensando, que foi me acendeu assim uma esperançazinha. Porque se Javé tem algum valor, são as histórias das origens, os guerreiros lá do começo que vocês vivem contando e recontando. E isso, minha gente, isso é patrimônio, isso é história grande. E você disse isso pros engenheiros, Zaqueu? Desse jeito encaprichado que você tá dizendo agora? Eu não disse, eu disse. Muito bem. Não adiantou nada! Não adiantou! Não adiantou nem eu contar que aqui tem muita terra, muita propriedade adquirida só nas divisas cantadas. Não seja por isso, então se nós vamos todo mundo lá e cantamos, né? Peraí, Zaqueu, que negócio é esse? Divisa cantada? Olha, o sujeito ia assim num elevado, via o vale diante de si e cantava. Daqui da curva da terra até o corguinho onde todo mundo se banha. Dali até encontrar as terras do João Fubuia. Tudo que tiver dentro desse trecho são terras minhas.
fulano de tal. Era assim. As terras passavam de pai para filho. Então eu vou chegar aqui também e vou dizer, daqui da beira do rio até o armazém do Zé. Dali da ponte até a antena parabólica é tudo meu. Souza. Eu tô rico, mãe! Ladroagem moderna, não. Cada um só cantava a porção que conseguia cultivar. Mas como é que aquele povo lá de Javé ia conseguir defender uma terra que tava só, assim, palavrada? Não tá fácil. Mas, quando tudo parecia perdido, uma ideia me socorreu e começou a alumiar essa cabeça que é minha. Peraí, escuta! Para! Escuta, gente! Escuta aí, os homens disseram que só não inunda se for patrimônio. Não é assim? É. Então eu já sei o que a gente tem que fazer. O que é que eu vou fazer? Até hoje ninguém escreveu também, porque não precisou. Mas então vamos nós mesmos hoje escrever a grande história do Vale de Javé. Vamos colocar no papel os enredos, gente. Desencavar da cabeça os acontecimentos de valor. Botar na escrita, fazer uma juntada de tudo que é importante para provar para as autoridades por que Javé tem que ter tombamento. Tá certo. História grande de valor que não falta aqui, né, minha gente? Só que tem uma coisa. Eles falaram lá que só tem validade esse trabalho se for assim, científico. Que coisa científica, Zaqueu? Ah, científico como assim? Porque não pode ser essas pataquadas mentirosas que vocês inventam, essas patranhas duvidosas que vocês gostam de dizer e contar. Peraí, Zaqueu, tudo que eu conto é caso acontecido. E como vamos juntar as histórias? Se tá tudo aí espalhado na cabeça do povo. Cada um. E de quem é a mão santa que vai escrevinhar, botar as letras no papel? Chama a Tambiá! E aí, tudo bem? Então, até aí, primeira parte. Vocês perceberam aí? Que deu para entender? Ô, prof, O que aconteceu? tem outra coisa. É que hoje a gente estava estudando em História e Geografia sobre os patrimônios históricos. Tem muito a ver com isso. Aí, então, é que esse Javé aí, ele tem bastante história, só que aí as pessoas tem algumas que inventam e passam para as outras como se fossem verdade. E eles queriam construir uma usina, pelo que entendi, hidrelétrica, e inundar a cidade. Podia inundar, né? Só que aí as pessoas que moravam ali não gostaram da ideia. Eles estavam tentando discutir uma ideia para eles conseguirem salvar. Isso mesmo. Muito bom, Yasmin. Então, em primeiro lugar tem isso, né? Tá o risco de ser inundada e alguém disse pro rapaz ali, pro Zaqueu, que a única chance de a cidade não ser inundada é no caso de se ela fosse tombada patrimônio histórico, né? Isso, e também eles queriam para provar pros engenheiros que tinha história, eles teriam que escrever tipo um livro sobre a história. Então, ela teria que ser um patrimônio histórico. Vocês conhecem o que vocês estudaram no patrimônio histórico? Vocês viram assim que é um patrimônio histórico? Tem algum exemplo de um patrimônio histórico assim que vocês conheçam? A ponte Ciro Luz. A ponte é um patrimônio, a ponte é um patrimônio histórico, né?
Isso, a ponte do Estilo Luz é um patrimônio histórico, só que não é da Unesco, né? É de Florianópolis mesmo. Isso. O que mais que tem como patrimônio histórico? Tem uma estátua que a gente viu que ela era uma estátua que agora eu esqueci o nome, mas que a história dela é bem legal, porque ela ia ser alagada pelo Rio Nilo, porque eles queriam fazer uma usina hidrelétrica, mas as pessoas que ali, tá. Eu anotei assim: a estátua queria ser alagada pelo Rio Nilo pelos egípcios, para os egípcios conseguirem energia, mas as pessoas que cuidam da história, que é a Unesco, desmontaram a escultura e colocaram em outro lugar. Então, assim, olha, a ponte, estátuas, em cidades inteiras, como, por exemplo, Paraty, aquela cidade lá no Rio de Janeiro, que é antiga, A todo gente também patrimônio histórico. estudou sobre o patrimônio natural, que são as cidades, os patrimônios naturais também. Cidades históricas, monumentos, às vezes casas antigas, tudo isso está dentro do que manifestações, eventos, essas coisas Isso, também. olha só. Então, olha só o que tem em comum: ponte, estátuas, cidades, monumentos, casas antigas, igrejas, tudo isso são coisas, né? A gente pode, é o que a gente chama de patrimônio material. Patrimônio material. Por que patrimônio material? Porque são coisas concretas, né? São objetos, uma estátua, uma ponte, uma casa, são coisas que a gente pode ver, pegar, tocar, são materiais, né? Então, são patrimônios materiais. No caso ali do pessoal de Javé, o que eles queriam registrar como patrimônio é uma coisa um pouco mais complexa, porque ela não é uma coisa que se pode tocar. O que eles tinham, né? Qual era a riqueza que eles estavam alegando que tinham? Histórias. Histórias. Basicamente, histórias, a memória. Histórias, a memória deles. E aí que complica, porque isso que ele falou, pô, mas daí tem um que inventa, tem outro que já puxa para o seu lado, aí outro já diz que não foi bem assim. Isso é o que nós chamamos de patrimônio imaterial. Patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial, ele é muito mais delicado, porque uma ponte, digamos que a ponte Hercílio Luz caia, Deus o livre, né? Não vai acontecer, mas digamos que caiu, sumiu, um extraterrestre veio e levou. Com o que a gente tem, fotos, com tudo que nós temos, nós poderíamos reconstruir a ponte facilmente, né? Claro, não seria a mesma ponte, mas nós poderíamos reconstruí-la, porque ela é material. Agora, quando se trata de patrimônio imaterial, essas memórias, os saberes, a forma de vida, quando isso se perde, é quase que um caminho sem volta. E depois nós vamos ver, quem quiser continuar vendo o filme, ele vai tratar um pouco disso, como Javé era já um caso perdido, porque apesar de eles terem as histórias, todo aquele patrimônio, ele estava meio perdido. E coisa que, ligando com o assunto lá do começo, o que vocês acham que isso, que nós vimos aqui no trechinho do filme, tem a ver com aquela conversa que nós fizemos lá no começo da música? O que vocês perceberam aí, conseguiram? Eu botei ali no chat, acho que antes de tu botar patrimônio imaterial. São todos feitos para relembrar sua cultura e para mostrar para os outros coisas interessantes, as histórias desse lugar, né? Isso, né? Os patrimônios, né? Então, o que vocês acham que tem de relação entre essa última conversa do filme, da busca
do desespero, né? Eles naquele desespero de contar sua história, de mostrar que Javé tem uma importância cultural, com a relação com a música que nós estávamos falando lá no começo. Ao meu ver, a música, as músicas, né, as expressões musicais, principalmente aquelas populares, assim, né, populares das diferentes regiões, são patrimônios imateriais, vocês não acham? Patrimônios imateriais, justamente por aquilo que nós falávamos lá no começo. E ajudam a contar essa história. Então, graças à música, por exemplo, se a gente pega alguns compositores, Luiz Gonzaga, que nós já estudamos um pouco, nós podemos entender como que era o sertão nordestino no ano de 1930, 1940. Tá, tem livros sobre isso também, tem filmes, tem outras formas de se saber isso. Mas a música também cumpre esse papel. E todos são, tipo, patrimônios imateriais, que estão só na cabeça das pessoas, mas elas ainda conseguem, tipo, mostrar para os outros de alguma forma. Sim. E às vezes... Que é, Bia? Pode falar. Mas, tipo, quando a gente vê uma coisa, muitas vezes sabe se é verdade ou não. Tipo, vamos dizer que tem um papel escrito alguma coisa do passado sobre a música. Os cientistas examinam, sabe o que é mesmo do passado. Uma pessoa vê a coisa, não pode ser verdade nem tudo, né? Eles podem estar inventando alguma coisa. Isso. A gente nunca sabe, né? Principalmente hoje em dia, tem muito essa questão da informação toda ser questionável. Mas quando nós estamos falando geralmente quando nós estamos falando de cultura popular e do saber mais da música, assim, ele vai se confirmando, né? Porque o Luiz Gonzaga, por exemplo, falando nesse exemplo do sertão nordestino, Luiz Gonzaga fala uma coisa. Aí tinha um outro cantor, fala uma coisa parecida. Não é muito assim, hoje em dia que tá a coisa muito polarizada, né? Uma opinião de um lado, do outro lado, outra totalmente diferente, e a gente não sabe em quem acreditar. Mas quando nós falamos nesse sentido do saber, do patrimônio cultural da música, geralmente ele vai se confirmando, né? Tá? Então só para vocês entenderem um pouco o porquê desse estudo todo que nós fizemos, né, ao longo praticamente de anos, né, desde um pouco ano passado, quando nós estudamos a história do samba, do maculelê, capoeira, e esse ano alguns gêneros musicais, então, para vocês entenderem um pouco qual que é essa perspectiva, né, e em que isso serve, porque às vezes a pessoa pode pensar, pô, mas nem é o estilo musical que eu gosto, mas mesmo assim, mesmo que não seja a música preferida da pessoa, é um patrimônio dela também, de todo mundo, né? Tá bom? Então, a aula que vem nós continuamos. Quem quiser escrever alguma coisa sobre isso para trazer na aula que vem, seria legal, tá?